Olá, meu nome é Guilherme Landi, eu sou educador de Tecnologias e Artes do Sesc Piranga e esse é o complemento da segunda aula do curso Desenho para quem não sabe desenhar. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre formas e volumes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três formas básicas. A primeira delas são as elipses, tentando formar uma esfera, né? Embora quando eu desenhe assim, sem nenhuma informação de volume ou detalhe, ela fique achatada no papel. A segunda são as caixas, que são um dos elementos mais complexos que a gente vai tratar hoje, né? E sempre que eu desenho uma caixa, eu de certa forma estou colocando algum senso de posicionamento dela no espaço, o que envolve perspectiva, embora a gente não vá ver com maiores detalhes a perspectiva nesse vídeo, nessa aula. E por último, os cilindros, que também tem uma orientação no espaço. A gente poderia adicionar aqui também pirâmides e cones, mas também eles são um tanto que derivados, né? Eles poderiam ser vistos como modificações aí de cubos e cilindros, então vamos focar nessas três mais básicas. A ideia é que a gente use essas formas básicas para esculpir o que a gente enxerga no nosso mundo e construir elas a partir dessas formas. A partir dessas formas, a gente consegue construir quase tudo, né? Sejam elas puras ou modificando, alterando, como se essas formas fossem feitas de massinha de modelar, por exemplo. E eu consigo ir moldando elas de acordo com aquilo com que eu vejo. E também, né, no início de um desenho, eu consigo construir uma estrutura sólida que eu consiga ver ela em três dimensões para que meu desenho não fique chato, né? Sem profundidade. Porque no fundo o que a gente faz é desenhar num papel chato, né? Um papel plano. E a grande parte do desenho é a gente construir uma mentira de que aquilo que a pessoa está vendo não é algo que está chato, e sim algo que tem profundidade, e isso na verdade não passa de uma mentira. Então, de certa forma, a gente tem que construir essa mentira de que aquilo que está sendo visto é um espaço em 3D. Então aqui eu estou fazendo uma caixa, né? Inclusive eu estou desenhando a parte de trás da caixa. Acho que isso é importante para a gente conseguir nos posicionar no espaço. E estou ali pintando ali as faces que a gente seriam visíveis, né? Então eu teria é como se fosse um cubo transparente, mas eu estou marcando ali as faces que eu estaria vendo de frente. Então esse é um cubo. Inclusive eu estou marcando ali a orientação dele, né, e das linhas paralelas que formam esse cubo. Aqui uma esfera, que nem eu falei, né? Quando eu desenho uma esfera pura e simples, ela aparece sem profundidade. Então eu estou aqui construindo como se fosse um buraco, né? Fazendo uma para dar profundidade a ela e vou fazer algumas linhas de contorno. Quando eu faço esse contorno, meio que a gente começa a entender que essa bola, na verdade, ela não é como se fosse uma moeda, e sim que ela é uma bola de fato, né? Inclusive eu posso deformar essa bola. Vocês veem ali que eu estou dividindo ela no meio e fazendo só usando o contorno, levantando ela como se ela fosse duas rosquinhas, uma grudada na outra. Também os cilindros, eu vou depois mostrar como desenha eles de fato, mas eles são feitos a partir de duas elipses com um eixo, na qual eu junto os contornos. E também eles têm uma direção no espaço, né? Eu poderia fazer como se ele fosse um canudo, por exemplo, que estivesse sendo enfiado na página, né? E aí eu estaria vendo de um dos lados um buraco e de outro lado eu não estaria vendo. Então eu estou sombreando ali como se fosse um buraco. Para dar um exemplo bem prático, eu vou construir rapidamente aqui, por exemplo, se eu fosse desenhar um tanque de guerra, um tanque parecido com aquele que está ali na imagem no topo, como eu faria, como eu construiria uma estrutura para começar ele. Né? E a ideia dessa proposta de começar com formas geométricas é justamente a gente começar pela estrutura, como se fosse fazer o alicerce, a base que dá forma a tudo, para depois se preocupar com os detalhes. Então aí eu estou fazendo, por exemplo, um plano que seria ele no chão. Né? E aí eu estou levantando, né? Ele é meio que um veículo militar, eles são todos meio quadrados, né? Então eu estou criando meio como se fosse uma caixa. Né? Essa caixa seria a base do corpo dele.
Então eu estou fechando ele ali, fazendo um bloco de uma caixa em perspectiva, estou fazendo aquela frente ali, né? Enfim, não foi um grande estudo, mas só para entender como é que é construída essa estrutura. Esse trabalho de simplificação ele é muito importante, né? Que a gente consiga olhar um objeto e tentar simplificar ele nas formas mais simples possíveis, né? Então ali em cima eu estou usando como se fosse uma esfera cortada no meio, estou tentando criar esse volume, e aí eu vou tentar primeiro fechar a direção que vai o canhão ali, e aí depois construindo ele com pequenas elipses e fechando ele depois com linhas de contorno, né? Primeiro achar a trajetória, enfim. E aí, se eu fosse continuar esse desenho, depois eu ia, em cima dessa estrutura, preencher de detalhes, né? Como se essa fosse uma primeira camada, um alicerce desse desenho. Isso pegando um desenho bem geométrico. Ah, mas com formas geométricas eu só vou fazer coisas quadradas. Então eu peguei um exemplo de algo mais orgânico, né? Um cogumelo, e vou tentar desenhar ele, fazer essa estrutura dele também, né? Eu começo ali colocando a direção do cabo dele e entendendo que a base dele, né, é basicamente um cilindro que foi entortado. Então eu começo ali com o topo, faço um cilindro menorzinho e depois eu vou aumentar esse cilindro até a parte mais baixa dele, né? Ele é todo, tem, enfim, tem lados maiores, lados menores, mas não deixa de ser um cilindro, né, com uma meia esfera no fundo. E a parte de cima dele também, de certa forma, ele é todo baseado em formas circulares. Estou construindo ali, fazendo a base dele. E a partir dessa base eu vou preenchendo os detalhes. Então vocês podem ver ali que eu vou agora começar a preencher com textura, detalhes de contorno, né? A ideia é que eu usei inclusive uma caneta mais fina para fazer a fundação dele. E aí com uma caneta mais grossa, mais escura, eu passo por cima, né? E o que vale é o último contorno que eu passo e não o inicial. Então, essa é a ideia, né, que quando a gente começa a desenhar, a gente acaba tendo que se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. E nesse caso aí, quando eu faço as coisas em etapas diferentes, né, eu já me preocupei com a direção geral, né, aquela elipse ali, por exemplo, que fica como se fosse a parte de baixo do guarda-chuva, e agora eu consigo fazer, né, os detalhes do contorno sem ter que me preocupar com a direção geral dela, né? Eu já resolvi esse problema antes e agora eu estou resolvendo um problema diferente, né? E agora eu estou fazendo ali a parte que liga o cabo com o topo ali do cogumelo, fazendo uma textura rapidinho ali, tentando observar o que tem na foto. Eu acabo não fazendo tudo, mas eu dou uma regularidade ali no contorno dele, porque ele tem isso, né? Ele não é todo retinho, mas tudo isso baseado já na forma que eu criei anteriormente. Então, como eu desenho elipses, esferas, círculos, então a proposta é que no primeiro momento, mesmo que plana, a gente tenha a prática, né, de tentar desenhar esses círculos usando, né, primeiro passando a caneta ali, fazendo o movimento que a gente acredita ser o mais correto daquilo que a gente deseja desenhar. Aí eu estou tentando fazer um círculo como se fosse um círculo perfeito, óbvio que não é, e ali embaixo eu estou inclinando, né, fazendo elipses mais achatadas, como se fosse uma moeda que eu vou girando, né? Conforme eu vou girando uma moeda na minha frente, ela vai ficando mais fina. Então estou fazendo aí uma série de elipses, eu passo a caneta ao movimento e depois marco, né? Tento passar pelo menos duas vezes. Aí um bom exercício para construir elipses é fazer alguns planos, como se fosse um retângulo. Esse aí está um pouco fora aí da tela, mas acho que dá para entender. Eu faço um retângulo, aí eu faço duas linhas diagonais nos cantos e depois faço uma espécie de cruz para identificar qual o meio desse plano. Aí eu pego aquilo que forma uma cruz e faço um pontinho onde ele toca nas bordas. Não sei se dá para ver aí. Eu tento fazer uma elipse que tocam todos esses quatro pontinhos, né? Esse é um exercício interessante para pegar o movimento, né, e treinando e fazendo elipses. Eu vou fazer isso mais algumas vezes aí, vou acelerar um pouco o vídeo.
né? Mas só para mostrar, né, esses planos eu posso fazer eles inclinados, e uma técnica de achar o centro desses planos, que é importante, né, é sempre fazer essas diagonais, e depois eu faço essa cruz aí para achar os pontos onde a elipse toca na borda. Faz o movimento antes, e depois marca. Você está vendo que a minha ficou um pouco pontuda ali na direita, mas enfim, acontece. É muito treinamento e prática. Estou fazendo uma mais inclinada ali, né, como se ela tivesse, a parte de baixo do plano estivesse mais perto do que a parte de cima. É como se fosse um plano que está caindo para trás. E também vou marcar uma elipse. Então agora é a vez dos cilindros. Então, os cilindros, como eu falei antes, ele é formado por duas elipses, né? Eu fiz a primeira elipse e agora eu vou fazer o eixo, né, que é a direção para onde vai esse cilindro. Então até coloquei papel na posição mais confortável para mim, né, nesse ângulo na diagonal. Fiz aqui, então meu cilindro vai, né, da primeira elipse até onde vai aquele eixo. E estou fazendo aqui também os eixos, né, dessa primeira elipse, e vocês estão vendo ali que ele precisa formar um ângulo de 90 graus, né, entre o lado maior dessa elipse com o lado menor. Esse lado menor que vai indicar o eixo, né, do cilindro, e ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Se isso estiver torto, esse cilindro está tecnicamente incorreto, né? Então fiz as duas elipses, né? Fiz o eixo e agora estou juntando ali o contorno desse cilindro. Vou fazer mais alguns cilindros, né? Esse é o jeito que eu tenho feito. Eu faço a primeira elipse, determino a direção para onde esse cilindro vai e faço a segunda. Não quer dizer que eu precise começar por uma elipse, eu poderia começar, por exemplo, pelo eixo e depois colocar as elipses, ou fazer as duas elipses já pensando o eixo na minha cabeça sem precisar desenhar, mas é assim que eu tenho feito, né? Então aqui eu vou construir alguns, vou acelerar aqui, né, porque eu vou fazer mais que um rapidinho. E um detalhe interessante, né, é que esses cilindros, apesar de eu fazer as duas elipses, não quer dizer que eu consiga enxergar elas inteiramente, né, se fosse de fato um objeto sólido. Eu ia estar vendo lá um dos lados como se fosse, né, se ele fosse um cilindro, que é como se fosse um canudo vazado por dentro, eu estaria vendo de um dos lados um buraco e do outro lado eu estaria vendo só a borda mais externa da elipse que eu estou desenhando, né? Que eu até estou fazendo um contorno aí nesse cilindro, mas, por exemplo, ó, eu estaria vendo esse buraco e ali eu estaria vendo só onde eu marquei mais forte ali, que é a borda externa. Então vou até fazer um lápis aqui para mostrar. Fiz o cilindro aqui, e aí eu vou depois, agora eu vou apagar a parte que eu não enxergaria. Mas eu sempre recomendo que a gente de fato desenhe as duas elipses, mesmo que uma não seja visível. Porque se a gente tenta fazer essa voltinha sem desenhar uma elipse completa, a gente às vezes acaba achatando essa forma circular dela. Então aqui eu vou marcar ela bem, né? Como é que eu enxergaria, como é que eu estaria visualizando se isso fosse uma forma sólida, seja ali um buraco, ou seja, ou não sendo buraco, sendo sólido mesmo, né? E agora eu vou marcar ali como seria, né? Se estivesse pegando, por exemplo, uma iluminação que vem da direita ali, né? Ia escurecer o outro lado, e ia escurecer esse lado que está voltado para mais para baixo, para trás. Bom, agora a gente vai para o nosso objeto mais complicado de hoje, que são as caixas. Uma caixa, né, um cubo, se ele for perfeitamente igual de todos os lados, ela é formada por 12 linhas, né? Ou então poderia falar que é formada por três grupos de quatro linhas. Então eu vou separar esses três grupos aqui com cores diferentes. Vocês estão vendo que as linhas mais verticais eu vou marcar como preta, as linhas que vão mais para a direita eu vou marcar como vermelha e as linhas que vão para a esquerda eu vou marcar como azuis. E vejam que esses grupos é porque essas linhas são paralelas entre si. Então eu já marquei ali, ó, duas linhas vermelhas que vão para a mesma direção. E agora eu vou marcar a segunda linha azul. Depois, para fechar essa caixa, eu vou colocar linhas verticais pretas, né, que vão na mesma direção que aquela primeira linha preta tinha ido.
Mas por que que são esses três grupos? Porque quando a gente está colocando um objeto no espaço, né, nas três dimensões, a gente está falando de um x, de um y e de um z. Cada um deles vai ter uma direção. Nesse caso aqui, né, os grupos são linhas que estão basicamente paralelas umas às outras, né? É como se elas fossem se encontrar lá na frente, num ponto que está muito fora do meu papel, né? Eu não consigo marcar no meu papel esse ponto de fuga, por exemplo, que as linhas vermelhas vão se encontrar. Elas vão se encontrar num lugar muito distante, né? Que eu não consigo marcar no meu papel, está muito para fora do papel. As pretas também, elas parecem quase paralelas, né? Que nunca vão se encontrar. E as azuis a mesma coisa, mas todas elas vão na mesma direção, se a gente for ver. Então eu estou trabalhando aqui com três pontos de fuga, né, que é um conceito da perspectiva, que o ponto de fuga é onde as linhas se encontram. Se a gente for pensar, por exemplo, numa linha de trem, né, numa ferrovia, a gente olhar os trilhos, a gente vai ver que mais próximo da gente parece que ele está mais aberto, ele vai se fechando para se encontrar, né? Embora a gente não veja eles se encontrando, a gente vê que eles vão em direção a isso que a gente chama de ponto de fuga. Mas não vou me aprofundar nisso, né? Só para deixar a gente ter conhecimento dessa ideia, né? Um primeiro contato. Estou marcando ali as linhas azuis como X, Y as pretas e Z as vermelhas e colocando a direção das pretas indo para cima, né? Até estou estendendo as linhas ali para mostrar, né, que elas seguem, né? A gente pode fazer alguns desenhos de caixa, inclusive estendendo essas linhas ou vindo com essas linhas desde um ponto de fuga até formar essas caixas, que eu vou mostrar depois também. Mas só para a gente ter uma primeira ideia, um primeiro contato com esse conceito de perspectiva. Aqui eu vou mostrar um exercício que eu acho interessante de fazer com um ponto de fuga deslocado. Então eu vou começar traçando uma linha do horizonte, que é uma linha reta na horizontal, e um ponto de fuga no meio dele, mas enfim, eu poderia ser mais para o lado, tanto faz. Aqui é o ponto de fuga, nesse ponto que eu fiz, e essa linha é a linha do horizonte. Então ela é uma linha horizontal reta. A linha do horizonte é como se fosse a linha do nível do nosso olhar, né? Seria como se eu estivesse numa praia, olhando no horizonte onde o céu e o mar se encontram, né? Então o que está acima dessa linha seria o céu, o que está abaixo dessa linha seria o mar. Até vou marcar aqui, ó, em cima o céu, embaixo seria o mar. Depois que eu estabeleci, né, essa linha do horizonte, esse ponto de fuga, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, no lugar onde eu vou construir uma caixa, eu vou criar uma série de linhas que todas convergem para esse ponto de fuga. Então eu estou partindo desse ponto de fuga e criando uma série de linhas. E aí, a partir dessas linhas eu vou construir uma caixa. Então eu vou criar uma linha horizontal entre as duas e depois vou subir outras duas. Está um pouco fora do, do quadro, né? Mas aí dos cantos eu faço uma linha que converge para esse ponto de fuga. Depois eu vou mostrar melhor numa outra caixa, mas por que isso? Né? Porque um dos pontos de fuga, ou seja, uma daqueles três grupos de quatro linhas, vão convergir para aquele ponto ali, vão apontar para aquele ponto. Os outros dois grupos, um vai apontar para o lado e um vai apontar para cima. Então a gente fala que é uma caixa construída com um ponto de fuga porque apenas um deles se move naquela direção desse ponto de fuga. Os outros vão para uns pontos de fuga mais tradicionais, né, que um vai reto, quase paralelo para cima, né, que são as linhas verticais da caixa, e as horizontais vão para o lado. Aí eu posso fazer uma outra caixa, né, vocês estão vendo que a posição de uma caixa está à esquerda do ponto de fuga e a outra está à direita. Isso vai gerar diferenças na hora de fazer a caixa. Então aqui os cantos da caixa eu aponto para ponto de fuga, levo até ele. Errei um pouquinho ali, fiz de novo. As de baixo já estão posicionadas, né? Os cantos de baixo já vão para o ponto de fuga. Aí eu decido fechar a caixa aqui. Essa linha eu decido de acordo com o tamanho da caixa que eu quero fazer. E daí daqui eu desço também até esse ponto aqui que já tem uma linha.
Então eu vou meio que só completando agora, né, que eu já estabeleci isso. Também vai ter essa linha e aqui eu fecho entre uma e outra e pronto. Tenho aqui uma caixa com todos os 6 lados dela já foram desenhados. Então eu completei mais uma caixa. Aí eu vou só traçar ali com uma caneta mais grossa, deixar mais escuro ali os pontos que eu enxergo, né? Eu enxergaria dessa caixa, porque eu estou traçando ali tanto as partes que eu enxergo quanto né, estou traçando o total da caixa como se ela fosse uma caixa transparente, né? Que eu conseguisse ver a parte de dentro e a de fora. Mas aqui eu vou marcar, deixar mais forte a parte visível, né? Que é esses lados que eu consigo enxergar. Então aqui seria como se eu estivesse vendo a frente da caixa e um pouco de cima e um pouco do lado esquerdo dessa segunda caixa. E a outra ao contrário, né? Porque ela está do outro lado do ponto de fuga. Aí eu vou fazer a mesma coisa acima desse ponto de fuga, né? Como se tivesse uma caixa voando ali no céu sobre a minha cabeça. Essas outras duas estão no mar ou na areia da praia, enquanto que essa de cima aqui vai estar flutuando ali no céu. Então a mesma coisa, né? Tenho as linhas que vão para o lado, tem as linhas que vão para cima, vou fazer essas que são mais variáveis, né, a partir daquelas duas diagonais que estão nos cantinhos ali. A parte de cima da caixa eu vou juntar até o ponto de fuga, mesma coisa o outro. E agora eu vou completando para fechar minha caixa, decido que eu quero que ela vá até aqui e a partir daqui agora eu completo tudo. Então agora eu vou subir uma linha desse canto aqui. Agora eu fico um pouco perdido ali, esqueço o que eu estou fazendo, que é muita linha no papel, às vezes a gente se confunde, isso é normal. Agora eu lembro, subo aqui essa linha e agora eu vou fechar a caixa aqui. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo de deixar mais escuro ali a parte que eu estou enxergando. E eu vou marcar também, né, a parte visível da caixa. Se eu fizesse uma caixa do outro lado, né, teria o mesmo efeito, eu estaria vendo o outro lado da caixa. Só estou vendo um cantinho dela visível ali, no lado direito da caixa. Ainda num sentido de demonstração, agora eu vou mostrar como seria, né, a construção de uma caixa com dois pontos de fuga mais dinâmicos. Então eu vou fazer de novo uma linha do horizonte, vou fazer um ponto ali embaixo dela e meio que construir um triângulo. Então esses dois pontos, essas dois laterais do triângulo aí seriam como se fossem dois pontos de fuga e um terceiro seria um que vai direto para o meio. E a partir disso eu vou construir uma caixa. Então aqui da ponta da caixa eu vou até um dos pontos de fuga que fica ali à direita, ó. Levo até ali aquela ponta. E desse mesmo ponto ali, eu estou girando ali para ficar mais confortável, também vou para o outro lado. Então aí é como se eu estivesse construindo uma caixa, né? A parte de baixo do triângulo ali é uma ponta da caixa, aquele meio ali seria. Aí eu vou determinar o tamanho lateral da caixa, eu vou levar esse ponto até o ponto de fuga oposto, marcando, foi. E a mesma coisa do outro lado. Vocês estão conseguindo ver ali já como está se desenhando essa caixa? Eu construí esses pontos meio simétricos, mas ali quando eu determinei a largura da caixa eu dei uma mudada. Agora eu vou completar aqui, ó, de onde sai esse ponto. Agora já fica mais visível, né, o que eu estava planejando desde o início. Vou marcar aqui. E aí dos cantos, né, internos também, eu vou levar até o ponto de fuga. E o outro também, isso vai meio que desenhar o plano de baixo da caixa, né, sozinho. Né, não tenho nem o que pensar, é só seguir os pontos de fuga. E aí eu conecto, né, esse plano de baixo com o de cima, né, que vai fechar a parede de trás da caixa. Eu fiz um risco meio torto e estraguei minha caixa por completo. Mas eu tento dar uma arrumada, não adianta tanto, tá? Mas dá para entender a proposta do que era essa caixa. Aí eu fecho a caixa, né? Essa caixa eu construí
pontos de fuga e vou agora passar, né, uma caneta mais escura, mais forte ou com mais força ali em cima do que é visível, né, nessa caixa. Que quais seriam os planos dessa caixa que eu estaria enxergando, né? Se essa, por exemplo, fosse uma caixa de papelão, eu não estaria vendo aquela parte interna ali, a parte de que encosta no chão, não estaria vendo por dentro, né? Que nem a gente está, como se ela fosse transparente. Esses dois últimos exemplos que eu mostrei são formas bem técnicas de se construir uma caixa, mas não quer dizer que a gente vai construir caixas, né, usando toda essa complexidade, né? A gente pode construir caixas imaginando esses pontos, né? Então, geralmente, quando eu vou construir uma caixa, eu começo fazendo um Y. E aí são cada uma dessas linhas do Y é uma dessa é um exemplar desse grupo de quatro linhas. E aí eu vou completando para fechar a caixa. Então agora eu vou fazer um pouco mais curta, né? Porque depois vai uma linha ali que vai na diagonal. Estão vendo que a caixa vai sendo fechada. Então começo no Y e vou completando, né? Com linhas iguais àquelas que já estão ali. Então, ó, eu até vou vendo ali a direção da linha anterior e faço igual a ela. Ó, e essa aí eu faço vertical igual às outras duas verticais que já estão ali. Então eu fechei a parte visível da caixa, agora eu vou fazer a parte interna. Então a vertical que vai daquela ponta vai na mesma direção. Agora essa aqui vai na mesma direção daquelas outras que já estão colocadas. E essa aqui, a última linha, vai fechar a parte de baixo da caixa. Então eu construí uma caixa aí e agora eu vou meio que pintar aqui a face que está mais à frente para mim ter a noção, né, do que eu estaria enxergando dessa caixa aqui. Então eu vou construir agora mais algumas caixas, né, para dar o exemplo. Essa aqui seria uma caixa, quando eu faço em Y, eu estou meio que enxergando a quina da caixa. Agora, se eu tivesse vendo só a aresta da caixa, né, como se eu estivesse vendo só a frente e o topo da caixa, eu poderia construir uma caixa assim. Faço três linhas, né, a do meio maior, porque ela está mais perto do meu olhar, e aí iria completando ali, né, como se fossem dois planos, né, um em cima e um embaixo, se juntando. E aí depois que eu juntar eles, eu vou fazer a parte interna também. Vai o mesmo princípio, né? Eu vou olhar as linhas anteriores, ó, essa e essa, pensar onde é que mais ou menos elas se encontrariam e fazer uma linha, as linhas internas ali no mesmo sentido. Então, fiz aqui, essa ficou um pouco ruim até. Aí eu vou fechar, ela é reta que nem as outras linhas retas ali que vão para a horizontal. E vou completá-la aqui, né, no mesmo sentido das outras linhas que estão ali em cima. Então, eu fechei aí todos os planos dessa caixa. Também vou pintar ali o plano que está mais na frente. Aquela primeira caixa que eu fiz em formato de Y é como se eu estivesse vendo ela, eu estivesse em cima da caixa, né? Então eu estou vendo o topo dela. Agora eu vou fazer uma caixa que é um Y invertido, embora eu estou virando a página aqui, tá? Mas a ideia é fazer um Y invertido, que é, em vez de eu ver a caixa, eu tá vendo a caixa de cima para baixo, eu vou estar embaixo da caixa. Então eu vou estar vendo a caixa como se ela estivesse flutuando. Então eu faço um Y invertido. Vocês vejam que ali, ó, ela vai se juntar, né? E aí eu estou fazendo os pontos de fuga se encontrando mais próximos de mim, ou seja, a caixa está um pouco mais deformada, um pouco mais inclinada, né? Aqueles pontos da vertical eles estão mais se fechando sobre si, como se ela estivesse mais próxima de mim, ou seja, o ponto de fuga também está mais próximo. Então, estou fechando ela aí e mostrando também, né, os planos mais próximos de mim. Então, aqui eu estou vendo de baixo para cima e essa de cima para baixo. Aí, uma ideia de exercício que eu considero interessante para esse processo, e aí envolve construção de formas geométricas no espaço, mas também envolve uma outra questão que é a imaginação, que é uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade em desenhar algo que eu não estou vendo, mas é a gente construir alguns robôs, né, usando formas geométricas. Então estou fazendo aqui uma caixa, só a porção visível da caixa, né, com um cilindro como pescoço, e construindo um robô a partir de basicamente caixas e cilindros. Então, inclusive tá meio apressado, enfim, mas está tudo bem. O importante é a gente colocar
né, essas formas no espaço. Inclusive, quando a gente vai depois pensar no desenho de figuras humanas, né, também uma das formas de se aprender a desenhar uma pessoa é também simplificar ela através, inclusive, pode ser cilindros, caixas, né, porque se a gente for pensar, o nosso corpo também é formado por grandes massas sólidas, né, se a gente for pensar, dá para simplificar o nosso torso com uma caixa, nosso quadril com outra caixa, né, inclusive muita gente aprende a desenhar o corpo através da relação dessas caixas, né? Como uma caixa se inclina sobre a outra, né? Se a gente for pensar o nosso torso, né? Ele não tem uma movimentação, né, muito grande. Então é como se a gente pudesse fazer uma caixa em algumas posições já simplifica o torso. A mesma coisa o quadril, né? As outras coisas, os braços, a musculatura que cobre eles depois já é outro assunto. Mas então é isso, eu estou fazendo ali, né, formas bem básicas, né, uma coisa ou outra ali, não é uma forma geométrica, mas estou usando essas formas para construir ali um robô, né, também mostra aí minha falta de criatividade na hora de pensar um robô, né, parece talvez aquele lá dos Jetsons, só que aquele lá acho que a cabeça dele é um cilindro, se eu não me engano. Então aqui para desenhar os bracinhos eu criei primeiro a trajetória, vou fazer uma série de elipses ali, né, para marcar meio que a direção, a espessura do braço também. Né? Tô fazendo umas mãozinhas ali como se fossem uns ganchos. E aí depois, em cima desse esqueleto aí de elipses, eu vou depois completar, fazer um sanfonado ali como se fosse aquele, aquele tubo que sai do aspirador, por exemplo, né, que é sanfonado. Então aí estou completando já. Mas essa é a proposta, né? A gente pegar uma página e encher de robozinhos aí, né? E a questão não é julgar a nossa criatividade de fazer robôs, né? E sim a gente treinar e exercitar a questão de colocar formas, né, num espaço, num papel, pensar na direção que essas formas estão sendo exibidas, né? Vocês veem ali que a cabeça eu estou vendo de baixo, como se ela estivesse olhando para cima, já o tronco é como se ele estivesse se voltando para baixo e o quadril para cima, né? Não sei nem se é possível fazer essa posição, mas enfim, pensei em fazer isso, né, para demonstrar que um corpo pode direcionar para vários lugares. Aí estou fazendo um outro robô, uma cabeça cilíndrica, né? E aí a gente pode fazer duas interpretações dessa cabeça, né? A primeira é que a parte de cima é maior do que a de baixo, e eu estou vendo um pouco do topo da cabeça, ou que a cabeça dele está se aproximando de mim, né? Está inclinada, a parte de cima eu consigo ver o topo porque ele está se inclinando na minha direção. Então eu fiz uma espécie de antena em cima que sai do topo da cabeça, né? É importante fazer isso, né? Criar uma forma que sai de dentro da outra, né? Essa intersecção de formas que depois faz com que a gente consiga criar objetos mais complexos. E aqui é a mesma coisa, né? Um tronco que a parte de cima é maior do que a de baixo pode significar tanto que é de fato maior ou que a parte de cima está mais próximo, mas pela diferença de tamanho eu chutaria aí que é diferente o tamanho mesmo. Aí fazendo como se estivesse saindo um fogo, alguma coisa aí de baixo. Não sei desenhar fogo, tá? E aí eu vou construir também uns buracos aí de onde vão sair alguns braços. Mas enfim, é um exercício aí que envolve, né, uma questão muito prática e técnica de construir formas e a gente dá uma mais espairecida aí pensando nos robôs aí do futuro aí, que, ou do presente que estão por aí.